Este Fórum TSF, onde olhamos o Orçamento do Estado para 2014. Vamos agora a uma opinião avalizada tecnicamente. Bom dia, Dr. Domingos de Azevedo, ao bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Gostava que nos ajudasse também a olhar este orçamento e a perceber com o que é que ele mexe para cada um de nós, e gostava de falar consigo sobre começar esta conversa falando de impostos, porque teoricamente é-nos dito que não há um aumento do IRS. Será mesmo assim? Ou na prática todos nós pagamos mais IRS, uma vez que não há uma atualização dos escalões nem da tabela de deduções? Evidentemente que só por isso pagaremos já mais IRS, pelo facto da estabilização dessas mesmas tabelas e, enfim, a perda de valor monetário que o dinheiro sofre, a erosão que ele sofre no âmbito do curso de um ano. Eu acho que a grande questão deste orçamento é que, neste momento, eu penso que é possível, sem sombra de qualquer dúvida, dizer com clareza que há opções nítidas quanto à condução da causa pública. E estas opções passam exatamente por deixar de fora do esforço financeiro que é necessário toda a nação ter para fazer o reequilíbrio das suas contas públicas, e estas opções passam por sobrecarregar com maior evidência as pessoas que trabalham por conta de outrem do que outros setores de rendimento. Eu, perdoar-me-ão, tenho sido, enfim, uma pessoa que tenho acompanhado ao longo da minha vida, particularmente a partir dos meus 30 anos, na Assembleia da República, quando era deputado, e nas funções que hoje desempenho, e mesmo como cidadão, estas questões. E dói-me, confesso-vos que me dói. Dói-me quando ouço dizer que temos que manter a política de austeridade. Eu estou de acordo que é necessário reajustar as contas públicas. Penso que qualquer cidadão responsável e consciente tem que estar de acordo com isso. Agora, o que eu não posso é estar de acordo quando, em concomitância, ao mesmo tempo, me dizem a mim, como cidadão, como funcionário, que ganho 600 euros, que me beijo todos os meses, conto os meus cêntimos para ver se tenho dinheiro para mandar para o filho para a escola, para ver se tenho dinheiro para pagar a renda, para ver se tenho dinheiro para comer. E que chega à beira deste funcionário e que lhe tire valor da sua rentabilidade, e que, por outro lado, tenha o descaramento, desculpa, mas isto é descaramento, de apresentar na Assembleia da República uma proposta que vai isentar de pagamento de impostos os grandes grupos económicos financeiros portugueses de cerca de 400 milhões de euros. Meu Deus, que faça as suas opções. Como dizia no princípio, as opções políticas estão feitas. Hoje não há dúvidas nenhumas, absolutamente nenhumas. Quem tiver essas dúvidas, meu Deus, então é aconselhável ir a um oftalmologista. As opções políticas estão no sentido, exatamente, de pedir um esforço muito mais acentuado àqueles que pouco têm e deixar de fora deste esforço, ou pelo menos não o pedir na mesma dimensão, àqueles que poderiam, talvez de uma forma menos violenta, também contribuir para o reequilíbrio das contas públicas. Dr. Domingos de Azevedo, fiquei com uma dúvida olhando para estas contas, e imagino que muitos ouvintes partilhem dessa dúvida, não sendo, como eu também não sou especialista em economia e fiscalidade. Mas com cortes salariais, cortes de pensões, aumento do desemprego, apesar de ligeiro, de 17,4 para 17,3, como é que é possível que as contas do Estado nos digam que o IRS vai subir 3%? Mais 2 mil milhões de euros. Bom, isto, perdoar-me-á, mas os números dá sempre certo, não é? Evidentemente que estamos perante uma contradição lógica. Ou seja, se eu tenho medidas que vou cortar aos orçamentos, não tenho aos vencimentos das pessoas, eu tenho que avaliar também o reflexo que isto terá no IRS. Como o senhor diz, e como o Cássio diz, e diz muito bem. E atenção, porque o efeito neste IRS, na cobrança, na diminuição do IRS, é um efeito progressivo, mas muito mais acentuado nas taxas superiores do que nas taxas inferiores. Dito de outra maneira, o montante bruto arrecadado a menos será muito mais acentuado, porque os rendimentos que mais sofrem, que mais são cortados, e em princípio aqueles que maior taxa pagam,
são aqueles que vão sofrer o maior corte nos seus vencimentos. Ora, isto terá que ter um efeito no IRS. Eu, sinceramente, como lhe disse, acho que isto que é uma engenharia de números, porque a lógica aponta-nos para coisas completamente diferentes. Ou seja, não lhe parece possível que estas tabelas sejam cumpridas? Desculpe. Não lhe parece possível que isto seja assim? Não me parece possível que seja assim, e o crescimento, por isso o topo do crescimento do IRS deu-se realmente em 2013, e essa, como sabemos, tem um crescimento acentuado, mas realmente não justifica este crescimento que o Governo nos apresenta, na minha opinião, quanto a esta cédula de imposto. E por isso, como eu estava a dizer, os efeitos que isto vai gerar, na minha opinião, vai ser uma diminuição da procura do consumo interno, uma diminuição da procura interna, porque este tipo de política acaba por não ser bom para quem está do outro lado, por isso, para quem tem empresas, para quem produz para vender. Porquê? Porque não terá pessoas para lhe comprar, e não será bom para aqueles mesmos que não podem comprar, porque não têm dinheiro, porque na verdade também vão ver uma série de situações complicadas que não vão ter capacidade de resposta. Eu ainda ontem estava numa escola bem próxima aqui de Lisboa, uma escola superior, onde fui fazer uma conferência aos alunos dessa mesma escola, e dizia-me então o diretor dessa escola que este ano baixaram muito significativamente o número de alunos que se inscreveram nessa escola. E baixaram porque, penso eu agora, e estou a dizer, porque as pessoas não têm dinheiro. E é preciso que haja alguém que perceba, que entenda que as pessoas, para dinamizarem a economia, para cumprirem o mínimo que têm direito como pessoas humanas, nós não lhe podemos continuar a retirar delas esse mesmo valor. E há coisas que o Governo esqueceu. Onde é que estão os resultados das parcerias público-privadas? Estão ali a se poupar tantos milhões de euros? Onde é que eles estão? Onde é que está a reorçamentação zero para se ter uma noção correta, sustentada e fundamentada das despesas dos nossos ministérios, das despesas dos nossos orçamentos? Ou é para continuar que ministros tenham 12 e 13 motoristas? É para isso que nós... E vem dizer às pessoas que para lhe tirar as que ganham, deixam de dizer que ainda lhes vão tirar dinheiro. Bom, eu penso que nós tivemos uma noite escura, que foi um dia em que erramos a fazer estas opções, e que pelo menos a história nos dê tempo de as corrigir em tempo certo. Dito de outra maneira, este orçamento tem as suas opções, e os portugueses naturalmente terão que fazer consultas, terão que fazer naturalmente opções também em relação a isso. Falámos muito da questão do choque de expectativas, do facto de Paulo Portas nos ter dito que não havia um novo pacote de austeridade. Em termos fiscais, Dr. Domingos de Azevedo, com a subida dos impostos nas bebidas, no tabaco, nos carros de serviço, no imposto único de circulação agravado sobre os carros a diesel, a gasóleo, com esta questão de não serem atualizadas as tabelas de IRS, nem sequer o valor das deduções. Tudo isto conjugado, podemos, em sua opinião, e de um ponto de vista técnico, dizer ou não que, de facto, há um novo pacote de austeridade fiscal? Indiscutivelmente, mas isso eu já o tinha dito, mesmo antes do orçamento ter saído, já o tinha dito que, embora não se esperassem alterações muito profundas, que iria haver agravamento. Indiscutivelmente agravamento fiscal. Não diria tão acentuado, mas a grande acentuação que se vai fazer é nos cortes realmente das pessoas, dos vencimentos das pessoas, mas estamos perante um agravamento fiscal. Eu ainda não estudei de uma forma, como é que é dizer, científica o orçamento, e porquanto com a fundamentação das alterações, porque naturalmente leva tempo, e fazer uma discussão sustentada e séria sobre este pormenor, mas a primeira lição, a primeira leitura que se tira deste processo é que vai efetivamente haver um agravamento da austeridade no país. Agradeço ao bastonário dos Auditos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo, por nos ter ajudado também a ler este orçamento e a tentar perceber o que é que ele vai mexer com a vida de cada um de nós.